Oi pessoal, vou apresentar agora um artigo sobre aplicação da biologia sintética em microalgas. Só que antes de começar a falar sobre essas aplicações, eu vou dar uma introdução sobre o que é microalgas, como são cultivadas e as suas aplicações. Então, o que elas são? As microalgas são micro-organismos fotossintetizantes que utilizam a luz solar e o CO2 para fazer a fotossíntese. Só que as microalgas são um grupo grande de micro-organismos. Eles têm parte das espécies dentro do procarioto e parte nos eucariotos. Os procariotos não têm organelas, não têm compartimentalização, mas fazem a fotossíntese. Os eucariotos têm compartimentalização, e o que pode ajudar em alguns processos da biologia sintética. Então, e como que elas são cultivadas atualmente? Então, pensando em aplicações industriais de microalgas, elas podem ser cultivadas em fotobioreatores, onde elas são adicionadas junto com um meio de cultivo e expostas à luz, tanto uma luz artificial quanto uma luz solar. E o método mais barato de cultivo são em piscinas, onde é mantida uma agitação dessas microalgas e a luz solar é captada e gera biomassa para a produção da microalga. Só que tem vários tipos de fotobioreatores, como vocês podem ver aqui. Alguns com algumas vantagens, dependendo do que você quer produzir. Esse aqui parece um sistema bem fechado, que facilitaria o cultivo de monocultura, ou seja, evitar contaminantes. E para que serve? Para que a gente estudava anteriormente, antes da biologia sintética, microalgas? Bem, essas microalgas, algumas delas produzem nutracêuticos, como o ômega 3, por exemplo. Tem se buscado utilizar elas para a produção de biocombustível, já que elas são fotossintetizantes, você cresceria elas e faria a extração do óleo de microalgas e aplicaria nessa indústria. Uma outra coisa é utilizar essa carga, esse material gerado, essa biomassa, que é rica em proteínas e outros nutrientes, como uma biomassa de ração animal, ou para a humana mesmo. E como biorremediação, algumas microalgas são estudadas como alternativas para remover metais pesados do ambiente. Muito bem, agora quais são as ferramentas, pensando agora em biologia sintética, que já se tem para microalgas? Bem, tem as ferramentas que se encaixariam no grupo dos biobricks, mas não que elas já tenham bem caracterizado essas informações, mas que poderia ser feito. E se a gente trabalhasse em cima, conseguiria desenvolver novos biobricks. Então, essa parte dos biobricks em microalgas está ainda na fase lag. Então, a gente tem até uma certa informação sobre algumas estruturas de microalgas para recombinação genética, mas ainda é muito incipiente. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ver uma fase exponencial de crescimento de informação desse tipo de material, desse tipo de informação. Pode até chegar no limite, mas nunca vai morrer não. Isso é um processo contínuo. Então, atualmente já existem alguns promotores sendo estudados para microalgas. Para cianobactéria já tem uma lista até que extensa, com um comportamento até um pouco estudado, mesmo assim não suficiente para ser um biobrick, e isso para cianobactéria, que são a parte procariota das microalgas. E as algas, que é a parte eucariótica, tem alguns promotores já testados, mas não caracterizados. Então, nós temos promotores de vírus, promotores da rubisco, que faz parte da fotossíntese, promotores
da proteína de choque térmico, que é essa HSP70A, e outros promotores que foram testados e tiveram alguma eficiência. Então, tem poucos estudos com esses promotores e, então, provavelmente nós conseguiremos desenvolver novos biobricks com eles. Uma outra coisa que tem um pouco sabe-se que tem, né? Claro, todo microorganismo tem, mas que não é elucidado e que poderia gerar novos biobricks, são as sequências de terminador de transcrição, que a estrutura em alga não é muito bem conhecida e provavelmente nós conseguiríamos, indo atrás do genoma dessas micro-algas, tentar identificar algumas, poderíamos testar e gerar novos biobricks, pensando em aplicação para micro-algas. A outra coisa é o sítio de ligação do ribossomo. É conhecido a estrutura 3' terminal do RNA ribossomal, que é assim em verde aqui, mas tem até um estudo onde eles testaram algumas sequências terminadoras, não testaram a sequência homóloga direta dessa aqui, mas testaram uma parecida e viram que essa sequência aqui foi a que mais teve afinidade com essa sequência terminadora, são dash frames. Agora, uma outra coisa que também tem que ser desenvolvida em microalgas, nessa parte de biobricks, são os repressores. Não existem tantos assim que funcionem em microalgas. Até testaram o IPTG, o LAC, e funcionou um pouco para cianobactérias. Eles viram também que esses tags de degradação também existem e funcionam em microalgas, então já tem até uma listinha de tags que você pode utilizar. Isso ajudaria a controlar o nível de expressão da proteína dentro da célula. E também viram que em microalgas também existe antissense RNA, que poderia ser utilizado como uma outra forma de downregulate a expressão do RNA mensageiro, do gene de interesse. E um outro estudo que fizeram foi o estudo de sequências endógenas que aumentam a expressão de algum gene. Então, por exemplo, tem um artigo que mostrou que quando você insere dentro de um gene heterólogo os introns de um gene endógeno, no caso do artigo, era os introns da rubisco, que é muito expressa em microalgas, você aumentou 4 vezes a expressão desse gene. É claro que eles fizeram um teste de posição, onde colocar esses introns, em qual sequência, e no fim, a sequência que mais aumentou foi quando eles botaram na mesma sequência que estava na rubisco, e aproximadamente na mesma posição. E conseguiram aumentar então a produção dessa proteína heteróloga. Mas outras coisas que precisam ser desenvolvidas para trabalhar com microalga, que está meio que no começo ainda, apesar de já existir bastante informação sobre isso, mas não está tão desenvolvida assim como para E. coli, por exemplo, são os vetores plasmidiais, o codon usage, que já viram que é muito importante. Tem um trabalho do Mayfield, que ele viu que fazendo a otimização dos códons, ele aumentou 80 vezes a expressão de uma GFP que ele estava testando. Outra coisa que é um campo de desenvolvimento ainda é as metodologias de transformação de cianobactéria e microalga e algas eucarióticas, né? Apesar de que esse grupo do Mayfield já consegue fazer em Chlamydomonas, que é uma microalga eucariótica, com certa facilidade. Acho que eles gastam 3 a 4 semanas para fazer uma transformação e avaliar o nível de expressão do gene que eles inseriram. Então, o codon usage de algumas microalgas já é conhecido e está disponível já na internet para a gente utilizar. Muito bem, agora com essas ferramentas, a gente pode pensar em algumas aplicações de microalgas para produzir alguma coisa, para usar elas para alguma coisa. Então, eu separei aqui algumas aplicações que o artigo discute também, que são usar elas para biocombustível,
Então, só para encaixar as microalgas, por que eles estavam estudando microalgas mesmo antes da engenharia genética, assim, como fonte de biocombustível? Porque a capacidade de produção de óleo por acre, ou seja, por quilômetro de terra, quilômetro quadrado de terra arável, e no caso de microalgas nem precisa ser arável, elas requerem só a água e sais para crescer, é muito superior às outras plantas que vinham sendo utilizadas anteriormente, como soja, girassol, óleo de palma, como vocês podem ver aqui nessa tabela. Eu vi um estudo falando que para os Estados Unidos produzir todo o óleo que eles consumem atualmente, eles precisariam de, acho que para soja, eles precisavam de 300% do território deles para conseguir produzir todo o combustível que eles precisam. E com microalgas eles conseguiriam com 5%, mais ou menos. Uma coisa parecida com isso. Então, e isso sem modificação nenhuma na microalga. Então, a biologia sintética poderia ser inserida aí para aumentar esse rendimento de produção. A gente conseguiria aumentar o nível de óleo na microalga ou talvez facilitar o processo de extração desses óleos. Então, as microalgas elas podem ser modificadas para produzir alguns biodiesel de interesse, algum alqueno, etanol, isobutanol e álcools de cadeia longa. Isso, alguns microalgas já fazem, e se não fizerem, a gente já conseguiria adicionar a via metabólica nelas para produzir esse tipo de material. E alguns microalgas também produzem hidrogênio. Então, hidrogênio é interessante porque as microalgas produzem como uma forma de direcionar o fluxo de elétrons, que elas não estão conseguindo utilizar tudo para a produção de cadeias carbônicas, eles usam esses elétrons para produzir hidrogênio. Só que nesse campo já tem gente pesquisando, que é a Craig Venter Institute. Então eles já estão atrás de uma cianobactéria modificada para produzir hidrogênio. Então seria um concorrente importante nesse campo, talvez um parceiro mesmo. Apesar de que fazer uma parceria talvez seja um pouco complicado. E outra coisa que se poderia utilizar microalgas é produzir alguns insumos químicos, como etileno, isopropeno, cetona, o PHB, que é um biopolímero, ácido lático também é utilizado para a produção de polímeros, e açúcares. Então, esses químicos poderiam ser, as microalgas já produzem e conseguiram ter sua produção aumentada, alterando alguma parte da via metabólica, direcionando a via metabólica para a síntese desses compostos. E, dependendo de como os rendimentos que nós alcançarmos, tornar mais viável do que a produção desses compostos, que muitas vezes vem do petróleo, uma solução sustentável, então, para a produção deles. Outras coisas que as microalgas conseguem produzir são proteínas aterógenas com aplicações terapêuticas. Por exemplo, os anticorpos. Então, já tem um grupo que conseguiu produzir um anticorpo completo dentro da microalga, dentro do cloroplasto da microalga, e que tinha afinidade pelo antígeno. Então, um potencial para a produção de biofarmacêuticos. Outra coisa é a produção de enzimas com interesse industrial, como a chilanase, que tem seu interesse na indústria de papel. E o interessante é que, por exemplo, no caso da chilanase, o grupo de pesquisa que desenvolveu uma microalga para produzir ela, eles conseguiram acoplar a chilanase um sinal que fazia com que a chilanase fosse excretada para o meio. Então, é possível, com uma microalga dessa recombinante, fazer um sistema de produção contínuo. Você vai produzindo, a microalga vai excretando e você vai fazendo um processo de extração a remoção do seu produto-alvo. Enquanto a microalga está crescendo, você está lá retirando o produto e ela vai produzindo mais, mantendo um processo contínuo. Isso tende a viabilizar economicamente o processo, o que poderia ser muito interessante para a bioindústria, né? Para os biofarmacêuticos.
e para a indústria biotecnológica também, por causa da produção da xilanase. E alguns microalgas também são utilizados para biorremediação, para a remoção dos metais pesados. A gente poderia utilizar elas, talvez, melhorar essa capacidade de biorremediação, utilizando estruturas ou sequências de extremófilos que têm essa alta capacidade, essas características interessantes que poderiam trazer uma nova função para uma microalga. Então, uma ideia para se pensar. E, muito bem, então, essas são as aplicações. E quais são as oportunidades, então, pensando no IGEM, né, na competição? Então, uma das coisas que você precisa na competição é a produção de novos biobricks. Então, apesar de ter bastante informação sobre essas estruturas genéticas em microalga, não tem-se uma caracterização. Eu não fui atrás ainda para ver lá no Registry of Parts, ver se eu acho as sequências de microalgas. Eu vou dar uma olhada. Mas mesmo que exista, com certeza há muito espaço para crescimento ainda, para gerar novos biobricks, o que seria importante na competição. E uma outra coisa que poderia ser feita na competição, que eu pensei, e utilizando biologia sintética, é aumentar a eficiência da fotossíntese. Com isso, aumentar a eficiência de produção de biomassa e, com isso, também aumentar a eficiência de produção de algum daqueles produtos que eu falei anteriormente. Mas como poderia fazer isso, né? Por que pensando na eficiência da fotossíntese? Porque tem um trabalho onde eles compararam o rendimento médio de um painel fotovoltaico de absorção de luz, e o fotovoltaico ele consegue capturar mais ou menos 10% da luz incidida sobre ele. As microalgas têm um rendimento médio de 3%. Então ainda está um pouquinho abaixo dos painéis fotovoltaicos. Mas também comparado com plantas terrestres, a eficiência de microalgas é 3 vezes maior. De plantas é 1% só de captação dessa energia luminosa. Mas como é que a gente poderia fazer isso, né, de aumentar a eficiência da fotossíntese? A gente poderia aumentar a absorção da energia luminosa e aumentar a eficiência de fixação do CO2. Então, pensando na absorção da energia luminosa, como poderia ser feito? Então, o espectro de absorção das microalgas, ele está aqui dentro de 400 a 500 nanômetros, com algumas microalgas pegando um pouco aqui perto de 700. Então, a gente conseguiria fazer uma microalga adicionando um complexo de absorção de outros micro-organismos, por exemplo, de uma bactéria, que acho que o nome chama sistema bacteriofil, alguma coisa assim, onde ele absorve num comprimento de onda perto de 1000 nanômetros. Então, provavelmente existem outros micro-organismos que absorvem em outros comprimentos de onda, e a gente poderia pegar essa estrutura e inserir dentro da microalga, e aumentar então assim o espectro de absorção dela. Dependendo de como a gente construir ela, a gente conseguiria, sei lá, absorver em todos os comprimentos de onda. E com isso ela ficaria preta. Então a gente levaria ela para o lado negro da força. E conseguiria absorver então a maior quantidade possível de energia luminosa. É possível também, bem, eu imagino, que deve ter estruturas que absorvem fora do visível. E que a gente poderia adicionar também. Por exemplo, esse exemplo da bacteriofil, que absorve no infravermelho. A gente poderia talvez achar alguma que absorvesse no ultravioleta. E aumentar ainda mais o espectro de absorção da microalga. Uma outra coisa que é importante é a antena. A antena da microalga é uma estrutura dentro da microalga que absorve a luz. Então, as microalgas elas têm umas antenas grandes, relativamente, né, claro. Mas essa antena grande, ela faz um efeito sombrinha. Ela evita que a luz passe por ela. Então, as microalgas que estão abaixo imagine que isso aqui é a microalga. Essa é a antena da microalga. A luz incide daqui. O que tiver aqui não vai captar mais energia.
mais energia luminosa, porque esse estudo aqui está captando. Só que, como a gente viu, a eficiência de fotossíntese da microalgas é 3%, então do material que essa antena está captando aqui, nem tudo está virando energia. Então, se a gente diminuísse o tamanho dessa antena aqui, mais energia passaria, pegaria em outra microalga, que está mais abaixo no meio de cultivo, e ela conseguiria transformar essa energia em algum produto. Então, quando a gente diminui a antena da microalga, a gente diminui a eficiência de captação de uma célula. Mas pensando no processo inteiro, a gente aumenta a capacidade, porque mais células vão estar recebendo luz. E apesar de ter uma menor eficiência de absorção, essa eficiência já vai estar acima do limite de produção de fotossíntese dessas microalgas, muito provavelmente. Então a gente estaria aumentando a eficiência de captação geral das microalgas. Então a gente conseguiria cultivar elas em fotobioreatores mais profundos, aumentando o rendimento de produção. A outra ideia é aumentar a eficiência da fixação do CO2. Só que alguns grupos já deram uma estudada sobre isso, sobre fixar CO2. E uma das coisas que eles pensaram em fazer era otimizar a eficiência da rubisco, que é uma das principais enzimas da via de Calvin-Benson-Bassham, que é da fotossíntese. Só que eles viram que a rubisco já está quase em 100% de eficiência, e isso não é um bom lugar para se começar, então, para aumentar a eficiência da fotossíntese. Então, uma outra ideia que esse artigo que eu sugeriu era de adicionar nas vias metabólicas seguintes enzimas que direcionassem esse CO2 fixado para outros lugares, aumentando talvez a eficiência da via metabólica inteira, ou aumentando a concentração da rubisco, aumentando assim a fixação do CO2. E uma outra coisa, pensando na parte de biocombustíveis, é que uma das coisas, pensando no processo, né? Bem, você vai produzir biocombustível de microalga. Uma das etapas limitantes é você extrair o óleo da microalga. Como não tem um conteúdo muito aquoso, uma das metodologias é você secar esse material. Então você produziu, aí você vai ter que... Tem gente que flocula essas microalgas e recolhe elas e deixa secando. Então, o jeito mais barato de secar é deixar ao sol. Só que quando você pensa num processo para suprir um país, por exemplo, com biocombustível, a área que você vai precisar para fazer isso é gigante. Então, não é viável. Então, a solução é você secar de outro jeito. Então, existem alternativas como usar a energia térmica de motores para secar essa microalga, mas que também precisa de um desenvolvimento. Então, o que a biologia sintética poderia ajudar nesse sentido? A gente poderia fazer um sistema de lipólise das células. Então, a gente produzimos as microalgas, a gente quer agora que elas lisem e libere o óleo para o meio. Liberando o óleo, a gente conseguiria recuperar com maior facilidade esse óleo das microalgas, separar mais fácil. Então, isso ajudaria no processo de produção desse óleo. Outra ideia é adicionar um jeito de excreção desse biocombustível de interesse. Então, já tem um trabalho disso com E. coli. O cara adicionou a via metabólica de produção de alcanos dentro de uma E. coli e, além disso, ele adicionou algumas estruturas para excretar esses alcanos para o meio, de alterar. Então, ele adicionou uma forma de excretar esse alcano para o meio. Então, a gente daria para ir atrás de informação e ver se existe uma estrutura que a gente poderia testar em microalgas para excretar algum desses compostos de interesse. Seria uma forma de facilitar também a produção, já que não teria que esperar esse processo de secagem, porque excretaria esse óleo, esse alcano, e como
água e óleo não se misturam, a gente conseguiria já separar de forma fácil esse material. Um outro jeito é bloquear as vias competidoras, ou seja, na via metabólica da microalga, ela produz várias coisas. Então, tem microalga que produz PHB, produz glicose, sacarose, sei lá, outros compostos orgânicos. Então, a gente conseguiria, talvez, bloquear esses outros compostos orgânicos para afunilar o metabolismo da microalga para a produção do nosso biocombustível de interesse, aumentando, então, o rendimento do processo. E adicionar novas vias. Então, às vezes, a microalga produz um tipo de óleo, um tipo de ácido graxo, que é interessante, talvez, para o uso como biocombustível. Mas, às vezes, se ele tivesse feito apenas mais uma modificação, produziria um óleo de alto interesse como biocombustível. Então, às vezes, a gente adicionando uma enzima, conseguiria já adicionar essa nova característica para o óleo produzido e aumentar ainda mais o interesse para a produção de biocombustível por via da microalga. Então, é isso, gente. Essas foram as ideias que ele falou no artigo. Obrigado.